Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Olá, boa tarde. Começando mais um Telescópio na sua TVI. Hoje, sexta-feira, chegou a tão esperada, né, sexta-feira, final de semana aí com chuva, mas o pessoal pode descansar aí, final de semana, chegando aqui em Itapetininga. Agora, 12 horas e 32 minutos. Hoje, dia 19 de maio de 2017. Lembrando que você já pode ligar aqui para os nossos telefones. O telefone aqui é 35 27 80 99, 35 27 80 99, ou pelo WhatsApp 99 784 0955. Você participa aqui e faz as suas perguntas ao vivo no programa Telescópio. Bom, hoje vamos falar de um assunto de extrema importância, esse mês que é o mês da adoção. Dia 25 é o dia, né, nacional da adoção. E para conversar com a gente, estão presentes aqui a doutora Eunice Granato, ela que é advogada, diretora jurídica do GAAD, e a psicóloga Regina Soares, ela que é psicóloga também lá do Lar Quintela, faz um trabalho muito interessante lá também. Muito obrigado aqui pela presença de vocês no programa Telescópio. Obrigada. Pois não. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já aqui. O programa está apenas começando, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Tudo certo. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta com o programa Telescópio, agora meio-dia e 35 minutos, sexta-feira, dia 19 de maio de 2017. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Nosso telefone para você entrar em contato com a gente está aí, 35 27 80 99, 35 27 80 99. Você participa. O tema sobre hoje é adoção e quem está presente aqui é Eunice Granato, ela que é advogada, diretora jurídica do GAAD, e Regina Soares, psicóloga, e também ela é psicóloga lá do Lar Quintela, faz um trabalho muito interessante, ela vai contar para a gente daqui a pouquinho. Mas também temos link, estamos com o pessoal que está ao vivo, o tema é sobre adoção. Vamos apresentar, então, o pessoal lá. Primeiramente, José Fama, muito boa tarde. Obrigado pela presença aí, direto no nosso link aqui na TVI. Muito boa tarde. Residência dele. Como é que é o nome dele? Boa tarde. Prazer em vê-los. Boa tarde. O prazer é todo Boa nosso. tarde, Muito prazer em obrigado aqui vê-los. pela participação. Um grande nome, é um prazer participar do programa. Estamos abertos aqui a perguntas de vocês, se porventura existirem. E também presente a Márcia Bertato Nunes. Muito boa tarde, obrigado aí pela presença. E também a Débora Rua da Costa e a Aparecida das Dores Nunes. A Débora é presidente do GAAD e a Aparecida é vice-presidente. Muito obrigado pela participação aí com a gente nesse tema hoje que é sobre adoção. Boa tarde, meu nome é Débora. Boa tarde, meu nome é Aparecida, sou vice-presidente
e há mais de 15 anos sou colaboradora do GAAD. Ok, muito obrigado. A gente volta daqui a pouquinho para conversar com vocês aí. A gente vai conversando aqui, por enquanto, com a Eunice e com a Regina, mas voltamos já já para a gente fazer aí um bate-papo com vocês. Daqui a pouquinho a gente volta já já. Não saem daí, ok? Primeiro, eu vou perguntar para vocês, né, para a doutora Eunice, como que surgiu aí a adoção, esse engajamento da adoção na vida da senhora? Eu acredito que, como eu fiz curso de serviço social, eu sou assistente social, antes de fazer o curso de Direito, e tive a oportunidade de trabalhar no então Juizado de Menores, que hoje são varas da infância, né, em São Paulo, nos meus 18, 19, 20 anos, e me sensibilizei muito com a situação das crianças sem família em São Paulo, e acho que foi o primeiro momento que eu me interessei para pensar em que crianças só podem crescer em família e não abandonadas pela rua, em abrigos. Daí para frente? Depois, mais tarde, morei muitos anos no interior, fiz em outras cidades, fiz faculdade de Direito e quando eu tive que fazer mestrado, doutorado, sempre foi o meu tema adoção. E continuo, e faz parte da minha vida, e eu gosto muito, me dá um retorno pessoal muito positivo. E desde que a senhora começou a estudar o tema, teve uma evolução muito grande em relação à adoção? Várias leis foram mudando, o Código de Menores, depois o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um marco, e agora, ultimamente, essa lei de 2009, que é a lei 2000, que trouxe algumas modificações. Então, é um tema sempre em evolução e que o poder público, o poder legislativo se preocupa em aperfeiçoar, vamos dizer. Mas a gente está aí participando e trabalhando para que as normas sejam adequadas para que as crianças realmente estejam em família. Regina, conte um pouquinho dessa história relacionada à adoção. A minha participação em 2000, Fábio, quando eu comecei no GAAD, né, a convite da doutora Eunice, foi justamente para participar de um grupo, né? Até as reuniões do GAAD funcionavam na Campos Salles, né, doutora Eunice? Como ele começou. Nessa época, quando iniciou, é justamente assim, para trabalhar esse aspecto, né, dos casais que pretendiam a adoção, né, trabalhando a ansiedade, a motivação, esse momento da espera, né, do filho idealizado, do filho desejado. E é muito importante essa questão, porque os casais que estão aguardando, né, a chegada desse filho através da adoção, eles passam por muita angústia e muita ansiedade, né, Fábio, até que essa criança chegue até eles. Então, a gente mantém essas reuniões, né, toda primeira quinta-feira do mês lá na sede do GAAD, a partir das 19h30, né? As pessoas que têm interesse em adotar, as pessoas que já adotaram e às vezes passam por alguma situação de ser pai e ser mãe pela primeira vez, porque a gente pensa que os filhos que são adotados, né, que vão apresentar algum tipo de dificuldade nesse processo, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Toda pessoa que vai se tornar mãe e pai tem muito assim, né, o que discutir, o que conversar, para que consiga exercer isso com bastante tranquilidade. Temos telefone, alô, 35 27 80 99. Boa tarde. Alô, Fábio. Boa tarde. Oi, Fábio. Tudo bom, e a senhora? Tudo ordem? Dona Isabel Brandi, como é que estão as coisas? Eu tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí orando para que nosso país dê uma acertada, só Deus mesmo, né? Pois mas vamos lá. Tanto tumulto, vamos ver o que vai acontecer, não? Tem muita coisa ainda para vir para frente. O que vai acontecer, não? Meu Deus do céu. Mas se Deus quiser, vamos melhorar. Então, doutora Eunice, boa tarde, Regina. Boa tarde. Doutora Eunice é minha velha conhecida lá, né, do fórum que eu trabalhava. Sim, muito. E hoje eu liguei para dar mais um depoimento. E dizer o seguinte, que assim como a doutora Eunice, lógico, gostaria de ser o mínimo da doutora Eunice, mas assim como ela trabalhou no fórum, eu também trabalhava, na época do Código de Menor ainda, onde não havia, né, vara de infância, não havia estatuto, nada. E aí dentro desse meu trabalho, eu tinha uma bebê de 6 meses e de repente apareceu um outro bebezinho no fórum, 3 crianças, e uma delas eu tive a felicidade de ser adotada por ela.
Hoje ela tem 36 anos, já é mãe, uma filha maravilhosa, excelente, tudo de bom, né? Porque o pessoal tem medo da adoção. E a adoção é um ato assim, eu não sei explicar o que a gente sente como mãe adotiva. É um amor tão grande que não sai das entranhas, mas sai do coração, arrebentando com um amor tão grande que não tem explicação. E hoje minha filha, graças a Deus, está encaminhada e eu sou muito feliz. Mas aí, no decorrer do tempo, entrou o estatuto da UECA e também formou-se a vara da infância. E eu ainda, por um bom tempo, ainda tive a felicidade de atuar nessa vara, trabalhar nessa vara, né, que é o que eu mais gostava. E aparece um bebê também, de 8 dias, na minha família. E a minha filha, que não tinha filho, hoje tem, depois de 8 anos de ter adotado o Pedro, né, doutora? O Pedrão. Hoje ela tem mais 2 pequenos, veio um atrás do outro. Deus mandou mais 2, assim, biológicos. Mas aí o Pedro aparece na nossa vida. E, de repente, do nada, o Pedro aparece e vem trazer mais alegria ainda na nossa vida, né? O Pedro hoje já está com 15 anos, é um menino abençoado, lindo, maravilhoso. O homem mais lindo do mundo é o Pedro. É verdade, assim, um amor tão grande que a gente sente, ser adotado por eles, né? Porque nós somos adotados por eles, não somos nós que os adotamos, eles os adotam. E é uma bênção tão grande, não tem nem palavras para falar o quanto é bom ser mãe adotiva, avó adotiva, enfim, é uma bênção que é incomparável. Doutora Eunice é uma pessoa que a gente conhece já de longa data, sempre se dedicando à adoção, à infância, enfim, e não tem nem palavras para falar quem é a doutora Eunice. Todo mundo conhece a doutora Eunice, né? Não tem nem palavras para falar. Mas o meu depoimento é esse, eu aconselho a todos que têm vontade de ser mãe, sejam de qualquer maneira, porque os filhos vêm de uma maneira, quando Deus quer, Deus manda, e eles vêm para nos abençoar mesmo. E hoje eu já sou idosa, mas se eu fosse mais nova, hoje eu tenho tempo, né, eu sou aposentada, eu adotava mais uns 2 ou 3 lá. Mas boa tarde, Deus abençoe. Doutora Eunice, um beijo grande para a senhora. Obrigada. E para todos nós, né? Uma boa tarde. Ótima tarde, um excelente fim de semana. História bonita, né? Muito. Isabel, muito obrigada pelas palavras tão generosas. O Pedro é lindo mesmo, eu tive a oportunidade de vê-lo recentemente com você e acompanhei essa adoção com muito carinho e a sua vida. E eu acho que você pode colaborar com o GAAD. Nós temos outros trabalhos lá, não precisa só ser a adoção de uma criança. Agora temos esse programa de apadrinhamento afetivo, que o doutor Alessandro está querendo muito fazer com que ele avance. Então, procure a gente no GAAD que você vai ter tarefas lá. Viu, Isabel? Você que tem essa sensibilidade, vamos esperar você lá como voluntária para colaborar conosco. É só para explicar para os nossos telespectadores a sigla GAAD, o significado dela. É Grupo de Apoio à Adoção de Itapetininga. E quando que surgiu? Conta um pouquinho da história dela, a fundação, como é que foi? A regularização mesmo foi por volta do ano de 1995. A professora Suzana Albuquerque e a Mônica Fogaça foram as iniciadoras dessa ideia. Eu não participei desse início da fundação do GAAD. No momento eu tinha outras tarefas, não participei ainda. E então esse grupo inicialmente não tinha, vamos dizer, estava se organizando, então muitas vezes os membros do grupo levavam as crianças para casa porque não tinham onde colocar, até que se começou com o projeto Acolher, um lar de acolhimento para as crianças que estavam em processo de ou retornarem para a família ou serem acolhidas por outra família. E o GAAD tem um trabalho muito importante, inclusive em todo o Brasil, porque nós somos mais de 100 grupos de adoção em todo o Brasil. Um dos pioneiros, né? Um dos pioneiros. E nós sediamos o Encontro Nacional de Adoção em Itapetininga, com grupos de todo o Brasil, em 1997. Depois tivemos também um encontro estadual por volta do ano 2000,
Então, é um grupo que é engajado no trabalho de adoção em todo o Brasil, e especialmente em Itapetininga e na nossa região. Extrema importância, esse grupo aí está há tanto tempo e cada vez ele vem crescendo mais, com mais participações, inclusive, né? É verdade. A gente, o tema adoção, que antes era um tema, vamos dizer, sussurrado, ninguém falava em alta voz, olha, eu vou adotar, ou esse filho adotivo, era escondido. Então, com essa evolução toda da adoção, então, vamos dizer, politicamente correto adotar, porque essa sensibilidade que a Isabel mostrou é o que a gente sente em todos os casais. A Regina está aqui para contar bastante para a gente a respeito disso. Então, e aquilo que ela disse, o Pedro nos adotou, quer dizer, a criança que é acolhida, o adolescente que é acolhido, ele adota também a família. É interessante isso que ela falou, né? De repente, os pais, né, que são adotados pelos filhos. Né? É verdade, isso tem que acontecer. Então, o início do nosso trabalho foi esse e continua com muitas pessoas engajadas. Somos voluntários, né? E é um trabalho que todos fazem com grande satisfação. Depois, essas pessoas que estão no link, todas elas também, as 3 pessoas que estão lá, são pais e mães por adoção. Vamos aproveitar então, vamos chamar, você que está no ponto aí, o Biscuit já chama eles lá para eles contarem um pouco da história. Eu vou pedir primeiramente aqui para o José Fama, conte um pouquinho da história aí, da sua história sobre a adoção. Do Pedro. Do Pedro, que está no fundo ali, ó, né? Está no fundo ali, todo sorridente lá atrás. Conte um pouquinho para a gente, José Fama, como é que foi aí todo esse processo? Ó, Fábio, o meu processo de adoção, eu sempre quis ter filhos. Na verdade, eu sou solteiro, né, eu sou sozinho. E eu comecei esse processo aqui em Itapetininga. Eu morei a vida toda em São Paulo. Eu me aposentei e vim para Itapetininga. E a hora que eu vi que eu estava mais tranquilo, eu resolvi entrar nesse processo de adoção. Esse processo de adoção começou em outubro de 2008. Em outubro de 2008, eu entreguei toda a documentação. E logo em seguida eu fui aprovado. Mas eu achava que realmente ia sair muito rápido. Mas nós acabamos ficando na fila, eu acabei ficando na fila em torno de 4 anos. E o Pedro, que está aqui comigo, o Pedro acabou chegando em 31 de julho de 2012. Né? O meu presente de Deus chegou em 31 de julho de 2012. Então, na verdade, eu fiquei 4 anos na fila esperando. Mas, na verdade, eu acho que foi uma preparação. Deus preparou esse tempo para que eu ganhasse esse presente, que é o Pedro Fama, que está aqui ao meu lado. Vocês participaram, a senhora participou desse processo aí, da adoção do Pedro? Do Pedro? Sim. Você pode conversar com eles, estamos ao vivo lá, fica à vontade, para vocês que quiserem interagir, fica à vontade. Muito bom. José Fama, é um prazer estar aqui participando com você desse programa junto com o Fábio. E a gente sabe da sua alegria, da sua ansiedade, do seu susto quando chega um menino pequeno com problemas, com dificuldades de saúde que você enfrentou tão bem. Então, eu quero dizer que foi muito feliz para mim esse momento de participar com você e de continuarmos, que hoje você é da diretoria do GAAD também e vai continuar nos ajudando, engajado com o nosso tema de adoção. Ele ouviu? Doutora Eunice, eu que tenho que agradecer a senhora, eu tenho que agradecer a Regina Soares e todo o corpo diretivo do GAAD, que me ajudou e muito, eu aprendi muito com vocês, nas reuniões mensais. A cada reunião, vocês me orientavam, vocês me davam dica, né? Até o dia que chegou. Então, na verdade, é um agradecimento especial à doutora Eunice, que cuidou de toda a parte jurídica da adoção do Pedro. E foi uma bênção, na verdade. Então, até hoje nós convivemos. É uma alegria muito grande, realmente, estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da minha história e da história do Pedro. Muito bom. E interessante também, né, que estava conversando aqui, mãe solteira, pai solteiro também pode adotar, pode participar do processo de adoção, né? Pode. Seria o momento de falar pode sobre falar. isso?
as pessoas que podem adotar. Então, casais, né? Casais que vivem em união estável, casais, pessoas de sexo igual também, e pessoas solteiras, viúvas também, desde que passe pelo crivo, vamos dizer, pela orientação do Poder Judiciário, que vai avaliar se aquelas pessoas que estão se candidatando têm possibilidade de adotar. Então, e desde que uma criança, uma pessoa que quer adotar, deve respeitar a diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. A gente sempre brinca que um rapaz de 18 anos não pode adotar uma menina de 15, não é? Então, há de se respeitar a diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. E aí, esse encaminhamento é feito sempre através do Poder Judiciário. O GAAD não faz adoções, orienta pessoas para adoção, mas quem faz é o Poder Judiciário. Então, a pessoa que quer adotar deve se dirigir ao fórum e será entrevistado pela equipe técnica, inicialmente, e deve participar daquela reunião de orientação psicossocial e jurídica. É condição básica para se iniciar o processo de habilitação para adoção. Regina, no caso como esse, por exemplo, como que é o trabalho do psicólogo? Já que ele é pai, né, solteiro, doutor, como que funciona aí? Como o psicólogo trabalha tanto com a criança quanto com o pai ou a mãe? Na verdade, assim, essas reuniões que ele se referiu, Fábio, são reuniões onde você consegue discutir essa questão da adoção, né? Principalmente a motivação, né? Porque eu acho que quando você faz e toma a decisão por adotar, você não tem que ter essa motivação de que aquela criança é coitada, de que você está no ato de caridade, né? É muito importante que os casais assim estejam assim muito juntos nessa decisão, no caso de serem casais, né? Pessoas que vivem juntas, porque a gente nunca deve pensar na adoção para preencher um vazio daquele casal, ou porque a relação dos dois não está indo muito bem, então parece que um filho viria para unir esse casal, né? Que justamente aí ocorre às vezes o contrário disso, o casal até acaba se separando, né? Então aquele espaço é para justamente você trabalhar as suas questões pessoais, né? Será que uma criança que é filha de uma mãe usuária de drogas, né, vai me trazer algum problema mais tarde, né? A questão ligada à questão de não ser do mesmo sangue, qual o risco que se tem em relação a isso? Então as pessoas vão assim diluindo um pouco, né, esses mitos que tem no entorno de você muitas vezes adotar uma criança, né, achando que ela vai desenvolver necessariamente problemas, que é uma coisa que às vezes está ainda presente na nossa cultura, né? Então poder verbalizar isso nessas reuniões, desmistificar essas questões, né, ligadas à adoção é extremamente importante para esses casais, né? Então para você ser pai e ser mãe, você tem a oportunidade de se preparar para isso. E essas reuniões visam justamente isso, esse preparo, né, para que quando essa criança venha, ela encontre pessoas assim felizes, né, motivadas, sabendo que a rotina e a dinâmica familiar vai mudar bastante, né, principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm filhos, né, biológicos ou adotados, que acordavam às vezes 1h, né, da tarde, né, Antônio, como a gente conversa muito, viajava a hora que, né, quisesse, em uma festa, de repente a chegada de uma criança, não importa se seja biológica ou não, altera essa dinâmica, altera essa rotina, e esse casal precisa estar preparado para isso, né, para não responsabilizar, né, o ato de adotar de alguma coisa que se modifica e que muitas vezes provoca algum conflito interno dentro dessa família. Então, ver a vinda dessa criança mesmo como uma coisa extremamente positiva, né, prazerosa, porque aquelas pessoas que procuram adoção querem fazê-lo porque querem ser pais e mães de uma criança, né, e que essa criança precisa muito de pais inteiros e felizes. Ok. Vamos chamar de novo o link lá. Eu quero conversar um pouquinho agora com a presidente do GAAD, a Débora Rua da Costa, para contar como que ela também, né, adotou. Conte um pouquinho da sua história aí e depois a participação lá no GAAD, você como atual presidente do GAAD. Boa tarde. O Pablo, através da Cida, não conhecia o GAAD, nunca imaginei que eu iria adotar uma criança. Não tinha isso nos planos, porque eu já tinha uma filha de 17 anos
e um filho de 15. E aí eu comecei a frequentar o GAAD e conheci o Pablo. Tanto eu como a minha família, nós se apaixonamos por ele. Ele tinha 1 ano e 9 meses. Nós começamos a frequentar bastante o GAAD e a gente levava ele em casa praticamente todos os fins de semana. E depois começamos a levar durante a semana e cada vez mais aquela paixão. E o juiz, ele tinha 2 irmãos no GAAD, mais 2 irmãos, e o juiz acabou devolvendo os 3 para a família, para os pais biológicos. E nós ficamos loucos, porque eles foram embora para Itapeva. E eu e a minha família ficamos assim no maior desespero. E aí ele foi com a família e a doutora Eunice ia com a gente em Itapeva fazer visita para eles, que nós ficamos assim desesperados. E, enfim, ele mesmo pediu para os pais para ficar com a gente, porque ele estava muito acostumado com a gente e ele chorava muito à noite, queria os irmãos, meus filhos, né? Queria eu e meu marido. E aí nós acabamos trazendo ele e foi uma bênção na nossa vida, está com a gente até hoje, com 16 anos. E quando eu comecei a frequentar o GAAD, que o Pablo tinha 1 ano e 9 meses, eu fui convidada pela doutora Eunice para participar da diretoria. Fiquei 15 anos na diretoria e esse ano fui convidada a ser presidente. E a gente está trabalhando assim para fazer o melhor para as crianças lá do GAAD, para tudo que for de bom para eles, para a gente conseguir, agora nesse período de 2 anos que eu vou estar lá como presidente. Tem perguntas para fazer para ela? Fica à vontade. Débora, você é uma bênção para o GAAD como presidente, a Cida como vice-presidente. Eu acho que nós temos lá uma equipe muito forte, muito atuante, e quero agradecer muito por você ter aceito o cargo de presidente, que a gente sabe que não é fácil. Um abraço muito carinhoso para você, minha amiga. Sei que o Pablo precisava muito de você, porque estava doentinho, e você e sua família podiam cuidar dele. E hoje ele é um adolescente maravilhoso, e parabéns para vocês, para você e toda a sua família. Doutora Eunice, se alguém tem que agradecer, sou eu, porque a senhora fez muito por mim e pela minha família. Então, a gente que agradece a senhora. Muito obrigada. Eu acho importante, né, Fábio, assim, até porque eu não sou da diretoria, então eu tenho muita tranquilidade, né, para falar, né, porque hoje eu sou funcionária, né, do GAAD. O quanto é importante, né, esse trabalho da diretoria, né, de uma entidade, né, o quanto é importante que ela seja realmente participativa, porque o GAAD, além de ter esse braço, né, da adoção, ele tem um braço extremamente importante por ser um serviço de acolhimento institucional, né? Então, todas aquelas crianças que tiveram seus direitos violados ou ameaçados, né, por algum motivo e que não podem permanecer na sua família, por determinação judicial e através do Conselho Tutelar, elas são acolhidas lá no GAAD, no Lar Quintela, né? Então, atualmente, nós estamos com 13 crianças, né? Até 2 dias atrás estávamos com 14, né? Uma criança voltou ali com o pai, né, com a família. Então, o quanto assim, esse trabalho é importante no sentido de garantir esses direitos, né? As crianças estudam, elas têm garantias com relação à saúde, elas têm uma convivência comunitária, algumas têm vínculo ainda familiar, as famílias as visitam ali no abrigo, né? Outras também estão destituídas do poder familiar, essas também estão aí aguardando a chegada de uma família para elas. Então, isso é extremamente importante, né? Desse trabalho ali, né, de toda a diretoria, para que essas crianças realmente tenham uma boa condição de vida e tenham qualidade de vida enquanto elas estiverem conosco ali, né, com a possibilidade, algumas, de voltar para casa,
outras essas possibilidades não existem, né? E aí a gente aguarda muito que venha uma família substituta para elas, né? É verdade. Através da adoção. Que toda criança quer uma família, né, doutora Eunice? Toda adolescente quer uma família. Com certeza. Voltamos lá então com a Débora. Débora, como é que está em relação a quem quiser participar lá do GAAD? Como que funciona? Também aceita voluntários? Como é que é? Claro, a gente aceita, sim. Nós temos a Ana e a Lenice lá à disposição para dar informações de como faz para ser voluntário. Nós temos um bazar lá que a gente aceita qualquer tipo de coisa, roupa, o que for para coisas de casa, que o bazar ajuda muito nós lá. Precisamos de pessoas para ir brincar com as crianças, interagir com as crianças. Temos bazar, temos várias coisas que quem puder ajudar, para a gente é uma bênção lá. Nós estamos de portas abertas. Se puder passar para a gente o endereço lá do GAAD? Tem no final daquele papel. Avenida Padre Brunetti. Rua Padre Brunetti. O número, eu não sei. O número eu não estou me recordando, mas o telefone lá é 3271-9049. Vamos repetir então, Avenida Padre Brunetti, né, 1122. E o telefone? 3271-9049. 3271-9049. Pode procurar a Ana ou a Lenice. Ok, eu vou conversar um pouco agora com a Aparecida das Dores Nunes, ela que é vice-presidente. Conte também um pouco aí da sua história, a história da adoção e o trabalho no GAAD Aparecida das Dores. Boa tarde. A pessoa demora a perceber. Boa tarde. Eu comecei como voluntária no GAAD, indo visitar as crianças. E numa dessas visitas, como a gente sempre estava lá, eu me encantei com a Natashinha. Uma menininha que chegou lá, toda meiguinha, tímida, e sempre ela ia com a gente em casa, eu levava sempre para passar final de semana, e criou um vínculo com a gente, né? E daí, numa das visitas da biológica, ela mesma pediu para morar com a gente, que ela gostaria de ser minha filha. Então, na verdade, o amor é das duas, né? Da mãe e filha. E ela pediu para morar com a gente, daí a doutora Eunice já entrou em contato, a gente fez toda a preparação da vara da infância, foi entrevistado, tudo. E ela ficou 6 meses com a guarda provisória, depois 6 com a permanente, e daí depois saiu a adoção certinha, né? E hoje já faz 7 anos, né? Eu adotei ela com 5, é uma adoção tardia, né? Mas é uma bênção na nossa vida, a gente ama muito ela. É mais parecida comigo em casa. Muito bom. E o trabalho lá no GAAD? Ela foi presidente antes. A Morena. A Morena. Não viu. E conte um pouquinho do seu trabalho lá no GAAD. Então, hoje eu sou vice-presidente. Hoje eu sou vice-presidente e atualmente a gente está assim, trabalhando, né, com os bazar, eventos que a gente precisa para arrecadação, para manter as crianças lá, que vem a verba e às vezes a verba nem sempre é o suficiente. E a gente assim trabalha com mais nessa parte mesmo, né,
do voluntário nosso é mais isso daí. E a gente está lá de portas abertas para as pessoas que querem conhecer um trabalho voluntário, para dar, assim, conhecer as crianças lá, que as crianças são muito assim, elas gostam de visita, elas gostam das pessoas que estão sempre lá, né? Ok, muito obrigado, te volto daqui a pouquinho. Só quero avisar os nossos telespectadores que tem um atraso de som, por isso que eles demoram um pouquinho, que é o chamado delay, mas o som chega depois lá, mas dá para a gente ir conversando, só um pouquinho de paciência que até chegar o som para eles e o retorno para a gente também aqui, ok? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já aqui com o Telescópio, não sai daí. Tá bom. Apoio Cultural Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta com o programa Telescópio na sua TVI, canal 99, analógico, 8 digital, e você pode assistir também pela internet através do nosso site www.tvitap.com.br ou pelo Facebook. Estamos ao vivo também pelo Facebook, depois ele fica lá postado, TVI Itapê. Bom, estamos aqui com o Correio Itapetininga, que já está nas bancas. Itapetininga registra um estupro isso aqui também é grave, hein? A cada 4 dias, afirma a secretaria. Prefeitura quer arrecadar 2 milhões com refis. Partidos locais se manifestam sobre o cenário político nacional. E Arnaldo Antunes estará aqui no próximo fim de semana, com o show aqui, imperdível. Também tem o SESI apresenta peça renomada. O espetáculo gratuito Um Noite Sem um Aspirador de Pó fica em cartaz no SESI, na sexta-feira, dia 19, e no sábado, agora esse fim de semana, ok? Só mostrar rapidinho aqui, se puder mostrar pra gente, o jornal Correio de Itapetininga, aqui a capa que já está nas bancas, você pode conferir aqui na nossa cidade, Correio de Itapetininga. O show do Arnaldo Antunes vai ser muito bom, vai fazer parte da virada cultural imperdível, e outros assuntos você vê aqui no Correio de Itapetininga. Lembrando que a Folha de Itapetininga amanhã também estará nas bancas. Lembrando, nosso telefone 3527 8099, 3527 8099 ou pelo WhatsApp 997840955. O assunto de hoje é sobre adoção. Dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Estou conversando aqui hoje com a Eunice Granato, advogada, diretora jurídica do GAD, Regina Soares, psicóloga, também presta um serviço lá no Lar Quintela. Agora, 13 horas e 14 minutos. Bom, vou conversar com vocês um pouquinho sobre o apadrinhamento afetivo. Explica para a gente um pouco como que funciona, né, o apadrinhamento. O doutor Luiz, o Alessandro esteve aqui. Sim. Conte um pouco para a gente como é que funciona, só para dar uma reforçada. A Vara da Infância e da Juventude, através do doutor Alessandro, uma portaria que foi lançada por ele, iniciou esse programa de apadrinhamento afetivo. Em que consiste? Pessoas ou casais que queiram prestar serviço para crianças que estejam em situação de apadrinhamento. Quem são essas crianças? Crianças que estão abrigadas, acolhidas, ou no GAD, ou no CEMEIA, ou na Casa da Criança, ou no Nosso Lar, e que não tenham possibilidade nem de retornar à família, nem de serem adotadas, porque o perfil dessas crianças, não existem casais que queiram criança daquela idade, ou não tem o perfil de criança desejada. Então, da criança que está idealizada. Então, essas crianças estão acolhidas, estão abrigadas e elas têm, vamos dizer, necessidade de um contato afetivo. Então, nós temos 3 tipos de apadrinhamento, de acordo com a portaria do doutor Alessandro. É o apadrinhamento afetivo,
quando o casal ou a pessoa assume o compromisso de se interessar por aquela criança, levar para passear, ter como um padrinho mesmo. Esse é o apadrinhamento solidário. Existe também o apadrinhamento financeiro, que é quando uma pessoa ou um casal vai ajudar financeiramente aquela criança, pagando estudos, pagando aulas extras. Não será uma necessidade de levar a criança para casa, né? É financeiro. E o apadrinhamento de serviços, em que consiste quando a pessoa tem possibilidade de ajudar, dando uma aula de violão, por exemplo, dando uma aula de música, uma aula de pintura, e ter algum contato de serviços. E nós já temos, né, Regina, vários casos lá de pessoas. Temos um rapaz que dá aula de capoeira toda terça-feira, há bastante tempo. Então, pessoas que se dispõem a ter uma convivência, a prestar algum serviço para a entidade. Então, são 3 tipos. O apadrinhamento solidário, quando você se responsabiliza como padrinho, entre aspas, por uma criança, não é? Daquelas que têm perfil para serem... As crianças que estejam para adoção, essas não podem estar no sistema de apadrinhamento, não é? Porque elas estão aguardando ou retorno para a família biológica, para a família de origem, ou adoção. Outras que não têm possibilidade, mas têm esperança. Esperança de ter alguém que seja um amigo, que se interesse por elas, não é? Então, é uma coisa assim muito importante, e a gente tem casos de apadrinhamento solidário lá, de que a pessoa diz, ela é meu amigo, é minha amiga, e sai com aquela... e tem uma possibilidade de convivência familiar. E o apadrinhamento financeiro, que é olha, eu posso me responsabilizar por bolsa de estudos numa escola que a criança precisa, uma escola especial, por algum tipo de atividade que o Estado não possa oferecer por aquela criança. E o apadrinhamento de serviços, que é o que mais nós temos lá, pessoas que prestam serviço. Então, fala, o que eu posso fazer? Sabe contar história? Já tivemos a Milena lá, que é contadora de histórias, contando história para nós. Você sabe contar história? Ou então, só conversar com uma criança, oferecer algum tipo de serviço. Então, esses são os 3 tipos de apadrinhamento. Até porque a gente tem alguns adolescentes com algumas dificuldades ali, né, em algumas disciplinas, né? Então, a gente tem as pessoas que dão suporte na aula de inglês, né, na matemática, na geografia, na história, física, química, né? Então, a pessoa vai até ali mesmo para oferecer um apoio, um suporte para essa criança. E que a doutora Eunice estava colocando o apadrinhamento afetivo, né, Fábio? A gente sabe assim que o acolhimento ele vai até os 18 anos, né? Sim. Se tem uma justificativa ainda, pode permanecer ali por mais algum tempo. E é raro, mas essa criança quase... não? Oi? É raro permanecer lá depois dos 18 Na verdade, hoje nós temos crianças que estão lá acolhidas há 10 anos, né? Nossa. Porque a mãe, a família de origem tem um problema mental muito sério, né? Um quadro de esquizofrenia crônica e não tem como voltar para casa, né? Essa menina está estudando, ela tem perspectiva de querer fazer uma faculdade. E seria tão bom, né, ela poder ter alguém aqui do lado de fora, dando esse suporte, sendo uma referência após o desacolhimento também. Eu acho que todos nós precisamos de referências positivas, né? E o apadrinhamento, né, o padrinho afetivo vem justamente trazer essa possibilidade de ser um amigo, né, dessa criança, desse adolescente, e que seja um adulto de referência para ela aqui do lado de fora também. Vamos voltar lá com o nosso link, né? O pessoal lá está todo... Lá, o Pedro está brincando. O Pedro brincando ali. Né? E como que vocês têm uma participação, a convivência de vocês aí, né? Vocês 3, por exemplo. É muito interessante isso, né? Porque um vai trocando ideias, experiências. Conte um pouco para a gente aí como que funciona. Foi. Repete a pergunta, por favor. Não, a união de vocês aí, o grupo, né, para trocar experiência, trocar ideias, a importância de formar o grupo aí, por exemplo, vocês estão reunidos, um trocar experiência com o outro, né? Isso é muito importante. Sim, a gente acaba criando vínculo até mesmo com
o abrigo com as pessoas que têm os filhos adotados. E a gente sempre vai ser amigos, né? E as crianças, assim, a gente até estava comentando agora aqui, os 3 nossos estudam na mesma escola, então cria vínculo, acaba criando um vínculo meio familiar, que nem fosse primos. Nós também temos reunião mensal da diretoria, onde a gente discute o que o abrigo está precisando, e a gente procura fazer eventos. Agora nós estamos montando um jantar, um almoço, vai ser dia 9 de julho lá no Leconcré, para arrecadar fundos lá para melhoria do abrigo, né? Então, a gente tem, assim, procura estar sempre em contato um com o outro para poder chegar, assim, fazer alguma coisa pelo grupo. Acho que a união é muito grande, né? E essa união, essa interação que nós temos realmente com os pais que já são adotantes, na verdade, né? Os novos pais, a interação é muito importante. Como você falou, Fábio, a troca de experiência para a gente é muito grande. Por exemplo, eu não tinha experiência nenhuma com criança, né? A minha vida, na verdade, eu só tive sobrinhos e eu não tinha experiência nenhuma. Um belo dia, toco o telefone e chega uma criança de 9 meses aqui em casa, né? Então, vai ligar para um, vai ligar para outro. Acho que sempre tem uma experiência nova agregando ao nosso conhecimento e contribuindo para o bem-estar da criança e para o nosso bem-estar também, na verdade. Então, acho que essa união é muito importante realmente para todos os casais ou as pessoas solteiras, as pessoas sozinhas, para que possam desenvolver esse trabalho, na verdade. Então, essa reunião mensal que nós temos no GAAD, no 5º dia útil, é muito importante, né? O acolhimento de novas pessoas, o acolhimento de pessoas que têm interesse na adoção. E essas pessoas recebem no GAAD todas as informações possíveis. Se tem pergunta, fica à vontade. Eu acho que esse trabalho em conjunto de pessoas que têm vocação para ajudar, colaborar na direção da administração, na direção das técnicas, mas os pais que participam dos grupos de apoio à adoção, dessa orientação, não só pais que querem adotar, mas também que já adotaram e precisam de uma orientação e que participam, que é o que acontece com a Cida, com a Débora e o Fama, participam, levando os seus filhos para conviverem nesse local. Então, o respeito à história de vida daquelas crianças que inicialmente estiveram acolhidas, estiveram abrigadas e que agora estão em família, essa união. E é nesse espaço onde eles são orientados que existe uma descontração para falar das suas angústias, como a Regina disse, das suas vivências, diferente de um local mais formal, onde as pessoas estejam sendo avaliadas, então tem o temor de deixar transparecer as suas angústias, as suas dificuldades, e lá não, é uma reunião informal e todos eles que participam dão essa colaboração. Isso é importantíssimo, né, doutora Anice? Assim, é um espaço de troca acima de tudo, né? Essas reuniões a gente evita às vezes levar temas muito fechados, porque o que a gente mais deseja é que as demandas daquelas pessoas sejam atendidas, né? Então, às vezes, naquele momento eu estou com a dificuldade de contar para um filho que ele é adotado, ou eu estou sendo, de alguma forma, pressionado pela família que eu vou fazer uma loucura, porque, né, de repente eu posso viajar, eu posso sair a hora que eu quero, e a vinda de uma criança vai mudar a minha rotina, né? Então, cada casal, né, vai trazer a sua demanda ali, e eles têm essa possibilidade de colocar. E uma das coisas importantes também, Fábio, assim, que quando você adota, né, por todas as mudanças que a chegada de uma criança traz para uma família, também é um espaço de se colocar as suas dificuldades, né? Dando um exemplo aí, porque eu adotei, agora eu não posso falar não para essa criança, porque daí ela não vai mais gostar de mim, ela vai querer ir embora, né? Então, os pais também têm essa possibilidade de saber que o amor é uma coisa extremamente importante, o limite para essa criança também é uma coisa importante, porque ela vai ser um cidadão aqui do lado de fora,
Eu não preciso criar um mundo ou compensar ela porque ela teve uma história mais difícil de vida. Agora vou fazer tudo o que ela quer, né, na hora que ela quer. O quanto eu posso estar criando uma criança que vai ter dificuldades de comportamento aqui do lado de fora. Então, existe uma informalidade, existe uma troca, e a gente vai construindo, na verdade, um conhecimento, né, através dessa troca, de como que a gente pode criar filhos saudáveis, né, filhos que respeitem as outras pessoas ali do lado de fora, que saibam também pedir esse respeito, né, dos outros ali. Que não é a adoção, né, não é essa questão de ser adotado que vai fazer dele alguém diferente das outras pessoas aí fora, né? Que ele é um filho muito querido, muito amado, né? E que tem todo o apoio da sua nova família. A importância de contar para a criança, é isso? Muito. É fundamental. A criança tem que crescer com a verdade. Isso todo mundo que trabalha na área da adoção, os operadores de direito, os psicólogos, assistentes sociais, é unanimidade, né? Que a criança tem que crescer com a verdade, conhecendo a sua história, porque quem acolhe a criança vai respeitar a história que ela já teve, mesmo que seja um bebê recém-nascido, chegou com uma história, não é? Então, é indispensável que ela conheça a verdade. E essa orientação é dada, eu acho que os casais que participam conosco lá não tem dúvida, não é? Sobre a necessidade de a criança conhecer a sua história, conhecer a sua verdade, saber que é adotado. Até então existem situações interessantes. Uma vez uma criança, o colega de escola falou: você é adotivo. Ele falou: você é biológico. Então a criança aprende até a se defender da outra criança, você está lembrado, né, Regina? Então isso é nesse espaço informal que a gente procura discutir esses assuntos e, felizmente, com muito bons resultados. E futuramente, se a criança quiser conhecer, eu quero conhecer meu pai, minha mãe, como que deve trabalhar isso? Então, na maioridade, ela tem todo o direito, né, de ter acesso ao processo dela, né? E isso que a doutora Eunice colocou, né, dela crescer com a verdade, Fábio, porque dificilmente você vai esconder uma informação, né, dessa criança. E isso não deve ser usado contra ela no momento de atrito na escola, né? Ou que seja colocado no momento onde a identidade dela já está totalmente formada e ela descobre que ela não é filha biológica daquele casal. E os desdobramentos que tem a mentira, né? Em qualquer circunstância, a mentira sempre traz um desdobramento ruim. Então, ela crescer sabendo disso, da história dela, e se ela quiser conhecer um dia essa família de origem, né? Que os pais não tenham receio. Porque a questão consanguínea, né, ela não se sobrepõe à questão afetiva, do amor, do carinho, né? Pode ser uma questão dela querer saber quais eram as referências, querer ter contato, saber se tem irmãos, né? Que não tenham medo, que ninguém vai perder o amor de ninguém, né? Mas ela tem direito a essa história, ela tem direito à verdade, né? E se ela souber disso, através das pessoas que ela mais ama e que as amam também, né? Isso vai ser muito construtivo para ela. Okay. Quando se perguntou sobre a possibilidade de conhecer a sua história, nessa lei de 2009 existe um dispositivo expresso, que a adolescente, a pessoa com 18 anos, tem direito a ter acesso. Os pais não podem. Esse é dispositivo novo. Antes, os processos devem ser conservados e também, antes dos 18 anos, se o adolescente quiser conhecer sua origem, quiser ter acesso ao seu processo, aí, a critério da equipe técnica do fórum, vai dizer se aquilo é adequado, saudável para aquele adolescente, também ele pode, antes dos 18 anos, ter acesso aos seus dados. Então, é o que a lei permite, porque é de todo interessante, como a Regina falou, conhecer na adolescência ou mais tarde, que não é filho daquele casal, não é filho biológico, é filho, mas é filho por adoção, causa transtornos psicológicos, como já foi dito. Tem mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, aqui com mais Telescópio. Não sai daí. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. O Telescópio está de volta na sua TVI, agora 13 horas e 34 minutos, 1 hora e 34 da tarde. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio são Bolsa Creto,
Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade, respeito. Lembrando que o programa depois tem a reprise dele às 23h30, mas você pode conferir pelo YouTube, TVI Itapê 2, também pelo Facebook, TVI Itapê, inclusive estamos ao vivo. Hoje o assunto é sobre adoção e presentes aqui Eunice Granato, advogada e diretora jurídica do GAAD, a psicóloga Regina Soares. Bom, a pergunta, né, que sempre fazem assim, em relação a vai demorar muito, aquela ansiedade que os pais ficam, né, ou com o pai e a mãe, pergunta-se muito, né? Pergunta-se, demora muito o processo de adoção? É a pergunta recorrente, não é? E a gente tem que analisar dois aspectos, né? Qual é a criança, qual é o perfil da criança que eu desejo? Eu quero uma criança recém-nascida, eu quero uma criança até 3 anos, 5 anos, menino, menina. Então, o perfil da criança desejada, que isso é comunicado ao fórum, à equipe técnica, quando a pessoa se habilita. Agora, se existe uma criança disponível, né? Quer dizer, não tem mais vínculo com a família de origem, e existe um casal já habilitado, o processo é extremamente rápido. Por quê? Porque aquela criança já está disponível, juridicamente disponível. O casal está habilitado, quer dizer, é adequado para receber uma criança, educar, amar, não é? Providenciar todas as necessidades materiais de educação. Então, esse processo, ele vai demorar 5, 6 meses. Por quê? A criança é entregue para o casal com uma guarda provisória e aí a equipe técnica do fórum vai acompanhar se está havendo uma compatibilidade entre aquela criança e aquele casal. Então é muito rápido. Agora, no caso de que a criança ainda não está disponível e está em processo de destituição dos direitos dos pais, aí demora. Por quê? Porque os pais têm direito à ampla defesa. Eles têm direito de receber a criança? Só terão direito se eles puderem oferecer as condições básicas para adotar uma criança. Então não há que se ter medo da família biológica, porque você tem que pensar o seguinte: o direito da criança está acima de direitos dos pais, porque os pais têm direitos e deveres. Se eles não podem cumprir os deveres, perde os direitos. Então, aquela criança é encaminhada para uma família substituta. Então, a resposta: vai demorar? Não. Se a criança estiver já desligada da sua família de origem, o casal habilitado, é muito rápido. Meses. A vara da infância é extremamente rápida, célere. Doutor Alessandro não deixa para amanhã uma decisão que ele tem que tomar hoje. Agora, se a criança não está disponível, aí então tem demora. E acho que uma questão também importante de colocar é que boa parte dos casais também, né, tem como indicação o recém-nascido, né, até 2 anos, 3 anos de idade. E aí sim a gente talvez não tenha tantas crianças disponíveis aí, né, para serem adotadas, né, nessa faixa etária. Hoje a gente tem trabalhado muito o aspecto da questão da adoção tardia também, né, aí após os 3 anos, né, que é uma criança também que pode trazer muita alegria, né, para essa família, o quanto ela precisa ter uma família que a acompanhe. E a lei de 2009, ela traz também esse contexto de ter 2 anos para você trabalhar essa família que teve os filhos acolhidos, né, para ver se ela consegue restabelecer a condição de cuidadores. Se ela não conseguir, né, nesse prazo, existem grandes possibilidades aí, sim, dela perder os direitos dela e essa criança vir para ser adotada. Quer comentar mais alguma coisa? Não, tá bem. Então vamos chamar lá novamente o pessoal que estão lá na casa com o nosso link ao vivo hoje. Eu vou perguntar aqui, né, para o pessoal, perguntar para o José Fama. Você é um pai, né? É considerado um pai que é o pai e mãe. Como que é, né, ser ao mesmo tempo pai e mãe, né, da criança? Conte um pouco essa experiência aí do chamado PAN. Olha, Fábio, fácil não é, na verdade, né? Eu até costumo falar, né? O pessoal acha meio estranho. Essa palavra PAN não existe no dicionário, né? É uma coisa meio complexa. Mas acaba dando tudo certo. Logicamente que a gente tem que cercar de ajudantes.
Eu tenho 2 babás, tenho outras pessoas que cuidam dele também, que me ajudam, mas é tranquilo, né? É lógico que tem, os compromissos são mais. Dia das Mães na escola eu tenho que participar, como o Dia dos Pais eu participo, Dia das Mães também. Mas é sempre algo que a gente está agregando, algo que você está aprendendo, né? E com a ajuda das babás a gente consegue tranquilamente dar tudo realmente, né? O que realmente o Pedro precisa, na verdade. Ok, muito obrigado. Eu vou fazer a última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Quero que vocês passem algumas dicas aí para quem vai adotar, para quem pretende adotar, para quem está na espera aí, né, da adoção, essa ansiedade. O que é recomendações que vocês dão aí para esses pais? Eu acho que tem que ter paciência, né? E aguardar, porque a hora certa chega. E quando chega, é a felicidade geral para a família, é uma bênção na casa. Por isso que eu falo, espera com paciência, que a hora vai chegar. Só reforçando o que a Débora veio falando, é a espera mesmo, né? E o amor, né? A gente ter paciência de esperar e, assim, nem sempre é um bebê, né? Às vezes a pessoa vai com aquela ansiedade de querer pegar um bebê e às vezes acaba se apaixonando por uma criança mais velha. Já aconteceu muito isso lá com a gente no abrigo. E é o amor e a paciência que uma hora chega, né? O tempo de Deus, como diz assim, né? Eu quero agradecer demais aí vocês por cederem ao lar de vocês aí, né? De vocês, do Fama, né? José Fama, que participou aqui, de vocês todos. Muito obrigado mesmo e sucesso para vocês aí, tudo de bom. Obrigado e parabéns por todo esse processo aí. Fábio, nós que temos que agradecer esse assunto adoção. Eu acredito que é muito importante para as crianças que estão abrigadas, né, em todos os lares de Itapetininga. Eu acho que o assunto adoção tem que ser realmente discutido, tem que ser falado mais, que muitas pessoas realmente acabam desconhecendo realmente o fato, acabam desconhecendo o grande número de crianças nos nossos lares aqui de Itapetininga, né? Como a Débora falou, como a Cida falou, né? Somente amor, né? Não importa se é pai, se é mãe, se é pai. O importante é o amor, é esse amor que nós estamos passando realmente a essas crianças, né? Esse carinho, esse amor e o respaldo a essas crianças, que elas possam realmente crescer muito bem e desenvolver. Fala um tchau, Pedro. Tchau. Um abraço, Fábio, muito obrigado. Belezinha. Ele não para, né? Super ativo. Muito obrigado mesmo, viu? A vocês três aí. Tá tudo de bom, um ótimo fim de semana e sucesso para todos. Agradecer aqui vocês pela presença, muito bom. Esse assunto é tão amplo, né, que dá para fazer outros programas aí. Tem muito assunto para ser comentado, mas foi ótimo, né? Muito obrigado. E fica à vontade aí para as considerações finais. A Eunice Granato e Regina Soares, muitíssimo obrigado. Alô? A gente deseja agradecer muito a essa oportunidade, agradecer a TVI, agradecer o Fábio do programa Telescópio, de irmos falar um pouco da adoção como um tema que é palpitante, é um tema que a gente, como está falado aí, que se você adotar uma criança ou um adolescente, você não vai mudar o mundo, mas você vai mudar o mundo daquela criança. Mas você não muda o mundo, mas você muda o mundo daquela criança, dá uma possibilidade de ser um adulto feliz, alegre, ajustado à sociedade, então e o direito que a criança tem a ter uma família. É isso, agradeço muito estar aqui. Muito obrigado, Regina. Eu quero agradecer também, Fábio, e mandar um recado, né, para aquelas famílias, aqueles casais que não podem gerar os filhos, né, que eles não fiquem se sentindo mal por isso, né? A capacidade de ser pai e ser mãe transcende a questão de gerar filhos, né? Precisa ter a capacidade de amar, né? E o que a gente percebe, muitas pessoas que vão lá,
essa capacidade, essa vontade de amar, de ter os seus filhos em casa. E a adoção é a grande possibilidade de realização desse desejo de ser pai e ser mãe, dando oportunidade para essa criança de ganhar uma família, né? Eu quero deixar um abraço a todos aí também, uma boa semana, né? E um bom final de semana também. Muito obrigado. Obrigado a todos pela participação aqui, pela presença desse programa especial de hoje aqui sobre adoção. Tenham um ótimo fim de semana e tem ainda Pílulas Culturais e Tapê Cultural ainda na sua programação aqui no Telescópio. Até mais. Tchau, tchau. Apoio Cultural. Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Sobre o início, sobre a vida de Elvis Aaron Presley, que depois seria o rei do rock and roll. Vimos o seu nascimento no estado de Mississippi, a sua família, uma família de operários, a sua devoção pela mãe, Gladys, uma mulher muito religiosa, ligada à Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus. Daí a influência da música gospel em Elvis Presley. Vimos também a sua mudança para o estado do Tennessee. E em 54, com 19 anos, ele começa a gravar numa filiada da mística Sun, editora, muito famosa. Embora ainda numa fase regional, ele grava uma canção chamada Heartbreak Hotel. E nessa canção, de uma certa forma, Elvis mostra como ele seria no decorrer dos seus 23 anos de carreira artística. Ele canta com uma voz muito possante e com o corpo ele se requebra. Um ritmo alucinante, que depois seria o rock, fruto de uma fusão de outros ritmos daquela região do Tennessee e de Mississippi, como blue, como spirituals, como country e como o gospel. Estava surgindo então o rock and roll, que tornaria Elvis célebre. Assim como Elvis tornou o rock também célebre. Marcava uma determinada época em que a juventude norte-americana começava com um certo ar de rebeldia. Filmes e outros atores mostravam já isso, como Marlon Brando, como James Dean. E Elvis, de uma certa forma, vai marcar isso com esse ritmo que recebeu muita crítica dos conservadores, principalmente quando ele atuava em rádios, nas televisões, nos teatros e no cinema. Ele passou a ser uma figura nacional em 56, quando ele foi convocado para o exército norte-americano para servir na Alemanha. Ele entrou no exército e passou um bom tempo na Alemanha, um ano e meio, servindo as Forças Armadas norte-americanas. Teve um hiato nessa época em que sua mãe, Gladys, faleceu e ele voltou para os Estados Unidos, mas voltou novamente para a Alemanha. Os biógrafos de Elvis falam que nunca mais ele foi o mesmo depois de perder a sua mãe. Na volta para os Estados Unidos definitivamente, deixando o exército, Elvis já é contratado para atuar em um programa que bateu recordes de audiência nos Estados Unidos ao lado de Frank Sinatra. Então, o grande rei da voz
norte-americano. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Those fingers in my hair, I come here to stare. Também vai atuar no cinema num filme dirigido pelo experiente e talentoso diretor Don Sijon. Esse filme foi Flamingo Star, que foi muito bem recebido pela crítica. E também Elvis atuou de uma forma bastante convincente, ele cantando, inclusive, no filme. And when a man sees his flaming star, he knows his time has come. Só que os produtores de Hollywood queriam um Elvis mais dentro do sistema, do padrão norte-americano de viver. Vai começar uma série que vai aparecer muita praia, sol, mar, carrões, México. Aqueles filmes próprios para a sessão da tarde. Em 60 ele grava alguns de seus grandes sucessos, como It's Now or Never. It's now or never, hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight. My Way. It's more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few. Can't I Falling in Love? Wise men say only fools rush in. Why can't help falling in love with you? Na década de 70, começa a fazer grandes shows, principalmente nos hotéis de Las Vegas. Shows que eram assistidos por milhares de pessoas e eram gravados pela televisão. We can't build our dreams on suspicious minds. Mas no dia 16 de agosto de 77, Elvis Presley, não aguentando a pressão sobre sua carreira, ainda muito requisitado, bem acima do peso, e também não conseguindo se libertar de drogas, anfetaminas, bebidas, e ainda com um pouco de depressão, na tarde do dia 16 de agosto de 77, entre 10 da manhã e 2 da tarde, nesse período, ele teve um ataque cardíaco, resultado da sua vida atribulada. E ele morre em sua mansão Graceland, em Memphis, no Tennessee. Graceland é uma casa enorme, onde hoje é o Museu Elvis Presley, e é uma das grandes atrações turísticas do Tennessee. E, num dos jardins da mansão, ele está enterrado ao lado de sua mãe, Gladys. Grande ícone do século XX, continuando no século XXI, Elvis Presley mudou a música norte-americana através de sua guitarra elétrica e modo de viver de uma juventude. Ainda hoje, ele é mito. We can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. É isso aí. Até a próxima. To say the word he truly feels, cannot the words what he needs. The record shows I took a blow and did it my way. The record shows
Fala galera, tudo bem? Sente no melhor lugar do sofá, pois o Itapê Cultural está chegando. O Vinil Music Bar tem o prazer de apresentar a primeira edição da festa Red Party, com todo o charme, glamour e beleza do vermelho em uma única noite que irá surpreender você. E para deixar a noite do vermelho mais emocionante, vai ter um novo shot Red Devil para os primeiros a fazer check-in. E até a meia-noite e meia, o Red Label em dobro. A primeira atração da noite é nada mais nada menos que o ícone eterno, Charlie Brown Jr. Cover, que promete marcar essa noite contagiando a todos com seus melhores sucessos. Será nesta sexta-feira, dia 19 de maio. Se você já acordou nessa sexta-feira pensando no que vai ter no sábado em Celeiro Show Bar, não se preocupe, pois eu vou te contar. A banda que irá se apresentar neste sábado é Porva Seca, com certeza a banda melhor de toda a região. Para aproveitar o melhor da festa, chegue cedo, pois tem aquele Esquenta Country Bar. Quem vai estar no Salão 2 na casa de show Chapadex é Márcio Freitas. E você que quer curtir um som sertanejo de qualidade, é só chegar nessa sexta-feira na casa de show, super badalada da cidade, hein? Mais um domingo que vai rolar uma boatinha da melhor idade. Muito bolero, mambo e samba todos os domingos a partir das 8 horas da noite no DOR 427, aqui em Itapê. Maria Madani está voltando com força total no terceiro evento itinerante do Espaço do Som Rock Bar, que será realizado no DOR 427, nesta sexta-feira, dia 19 de maio. A abertura será às 9 horas da noite. O Manute é o mais novo fenômeno da música sertaneja. Ele vai estar neste sábado, dia 20, na Casa Armazém Sertanejo. Solta o som do cara mais bruto da atualidade. Meu bem, por que se submeter à dor? Sei que o acaso fez de nós um caso de amor. E sexta-feira acontece mais uma festa da cerveja com Leandrinho e baile do Mila, no Armazém Sertanejo. É festa da cerveja porque será open bar até as 2h30 da manhã. Neste sábado tem balada sertaneja com Marcos Toledo e Juan, no Clube Recreativo, aqui de Itapetininga. Você não pode perder. Os ingressos na secretaria do clube. Será neste sábado, dia 20, a partir das 11 horas da noite. E no domingo tem Vador Jeremias na sede social a partir das 8 horas da noite. Mulheres entram de graça. Não percam. Estará de volta ao Espanhol para sacudir a sua noite com muita moda boa nessa sexta-feira, dia 19, o cantor Renan Valente. E vai ter caipirosca em dobro até 1 hora da manhã. Depois do grande sucesso da 4ª edição da Festa do Branco, na semana passada, vem a 2ª edição da Festa do Preto, o show mais esperado da região. Será sábado, dia 5 de agosto, à beira da piscina do Clube de Campo Venâncio Aires, aqui em Itapetininga. Os ingressos começarão a ser vendidos nesta segunda-feira, dia 22 de maio. Corra e já garanta o seu. Depois da grande inauguração do Dona Santa Hall, na semana passada, vem aí mais 3 grandes atrações nessa mais nova e conceituada casa. Vem aí Mets, Arthur e Gabriel e Josi Moraes. Nessa sexta, o Capitão Beer recebe o cantor Léo Moraes a partir das 10 horas da noite. E como o sábado é dia de rock, bebê, no Capitão Beer, a banda Midnight Trip vai comandar aquele som metaleiro a partir das 10 horas da noite. Prepare-se para rir muito, pois o rei do riso, o Tubinho, vai estar no Capitão Beer nesta quarta-feira, dia 24 de maio, em seu show de 50 tons de risos. A venda dos ingressos começaram a ser vendidos ontem, na quinta-feira, no Lojão das Fábricas. Dia 31 de maio vai rolar uma noite em Dubai, lá no restaurante árabe. Ligue e reserve já a sua mesa, pois vai ser uma noite inesquecível. Dia 22 deste mês de maio será o último dia da festa em louvor a Santa Rita de Cássia, com venda de doces, salgados e refrigerantes. Leve seus amigos e família para prestigiar. Atenção, clientes e amigos do Rancho da Lagoa Point Bar, pois haverá uma super apresentação da banda Nax no Rancho, com o melhor do pop rock e do MPB. Será neste sábado, dia 20, a partir das 9h30 da noite. Não perca! Anote mais esta data na sua agenda. Dia 19, hoje, sexta-feira, às 8 horas da noite, no Centro Cultural, haverá um encontro filosófico. O tema dessa edição será totalmente atual: desafios da coexistência, tolerância e intolerância. A mediação será pelo professor Bruno Matsumoto. Bora participar? Pela primeira vez em Itapetininga, será exibidor oficial do Festival do Minuto. Serão diversas obras de diferentes categorias, exibidas de forma gratuita no nosso querido e amado Centro Cultural. Será a partir do dia 24 deste mês de maio. O Clube do Livro terá como tema a obra de Vendo das Peles. Programe-se, será neste sábado às 3 horas da tarde.
Se você conhece a obra, tem curiosidade sobre o tema ou deseja obter informações sobre o clube, vá até a Biblioteca Municipal e não perca essa oportunidade. O Cine Clube retorna ao Abílio Victor em grande estilo, com o filme As Férias do Sr. Rolute. O filme narra a aventura desastrada do Sr. Rolute passando férias no hotel, próximo a um balneário, provocando a habitual onda de catástrofes encarada com estranheza e simpatia pelos outros hóspedes, burgueses em busca de descanso. O Cine Clube será dia 21, domingo, às 5 horas da tarde. Pelo terceiro ano consecutivo, a Biblioteca Municipal foi contemplada com o programa Viagem Literária. Itapetininga foi uma das 26 cidades do estado de São Paulo a permanecer no programa, num processo que leva em conta a estrutura da biblioteca e o desempenho nas edições anteriores, do Viagem Literária. Será organizado em 3 módulos: contação de histórias, conversa com escritores e oficina de escrita criativa. O primeiro módulo, contação de histórias, será realizado e aberto ao público e acontecerá no dia 23 de maio, nessa terça-feira, nos períodos da manhã, às 9 horas da manhã e à tarde, às 2 horas da tarde. O trabalho deste ano será desenvolvido pelo Grupo Poesia Viral do Rio de Janeiro. Você que sempre se encantou com a magia das histórias contadas pelos seus professores e familiares, agora tem a oportunidade de aprender e passar todo esse encanto para as outras pessoas. A oficina Arte de Contar Histórias, ministradas pela pedagoga especializada em contação de histórias, será pela Milene França. Serão 5 encontros gratuitos, que acontecerão no Centro Cultural e Histórico Brasília Aires de Aguirre, nos dias 24 e 31 de maio, 7, 14 e 21 de junho, a partir das 8 horas da noite. Mas corra para se inscrever no Centro Cultural, porque só são 20 vagas destinadas às pessoas acima de 14 anos. A galera do Circuito Cultural Paulista vai chegar novamente ao Céu das Artes de Itapetininga para trazer o teatro de alto nível à comunidade. Desta vez, com a peça Era Uma Vez um Rei, do grupo Pombas Urbanas. Convide a galera, leve a família e prestigie. A apresentação será totalmente gratuita e será hoje, às sexta-feira, às 4 horas da tarde. A Prefeitura de Itapetininga, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, abriu nesta sexta-feira, ao meio-dia, as inscrições pelo site da Prefeitura para a segunda etapa oficial do circuito Correr e Caminhar com Saúde. A prova será disputada no dia 28 de maio, no domingo que vem, valendo pontos para o circuito com largada marcada para as 8 horas da manhã, nas proximidades do Teatro SESI, na Vila Rio Branco. A concentração será a partir das 7 horas da manhã. Serão 490 vagas para os competidores se inscreverem de forma gratuita. A Prefeitura aqui de Itapê tem a honra de convidá-los para a inauguração da quadra poliesportiva Fernando de Oliveira, na EMEI Professora Maria Benedita Bastos Martins, lá na Vila Piedade, hoje às 3 horas da tarde. Neste sábado, dia 20, a equipe do Departamento de Controle de Zoonoses continuará com a campanha de vacinação antirrábica em mais 2 bairros da cidade, Vila Reis e Vila Regina. Fique atento aos horários. Vila Reis, das 9 ao meio-dia, e na Vila Regina, das 2 horas às 5 horas da tarde. Certo? Imunize seus bichinhos. O Teatro SESI Itapetininga traz nesta sexta e sábado o teatro em Uma Noite Sem Aspirador de Pó. O texto de Priscila Congito traz à tona as desilusões e os fracassos sem perder o tom de humor patético do suspense e das suas surpresas em cena. Tanto nesta sexta e sábado, as apresentações serão às 8 horas da noite. Agora vamos para as estreias nas telonas. Rei Arthur e a Lenda da Espada. É um jovem de rua que controla os becos de Londoninho e desconhece sua predestinação até o momento que entra em contato pela primeira vez com Excalibur. Desafiado pela espada, ele precisa tomar decisões difíceis, enfrentar seus demônios e aprender a dominar o poder que possui para conseguir, enfim, unir seu povo e a partir para a luta contra o tirano, que destrui sua família. Why is the water dropped? Why does the sword reveal itself now? As your power increases, so do the forces that will oppose you. The born king will come. It is inevitable. You felt it. The power. I've never had any power or any desire to achieve it. That's what all the fuss is about. Don't worry. You'll soon understand what all the fuss is about. Are you scared? I think I can manage. You should be scared. Whatever it takes to hunt him down. If I go down, you follow him. If he goes down, you follow me.
You want him to think big? Give him something big to think about. You wanted the prophecy. This is your prophecy. The man who pulled sword from stone. Behold, you're born king. Itapê Cultural e eu vamos ficando por aqui. E semana que vem eu volto com mais um look da loja Bento Capitolina. Um abraço a todos da loja, hein? Um ótimo final de semana e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Apoio Cultural, Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.